Olá, muito bom dia para todos. Eu vos saúdo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos aqui a celebrar o 8º domingo do tempo comum. Será apenas uma pequena oportunidade, uma vez que, como sabeis, a partir de quarta-feira entraremos num outro tempo. Vai, por isso, o tempo comum fazer uma interrupção. E a partir de quarta-feira de cinzas, entraremos no tempo da Quaresma. E depois é que se retomará o tempo comum que foi hoje deixado para trás. Quero dar uma saudação a todos, também para aqueles que nos acompanham, alguns dos quais bem longe, na Austrália, como é o caso da Isabel, que aproveita o facto de estar lá para participar lá na Eucaristia que aqui é celebrada no 7º dia da sua mãe, Evangelina. Vamos também ter presente, além da Evangelina, vamos também ter presente o Anacleto, o Anacleto Almeida Soares da Costa, que também é o 7º dia. E depois também temos hoje algumas missas de aniversário, como é o caso da Delmira Teixeira Lopes e marido, o Turcato Coelho Marinho e filho, José António Coelho Marinho, Aventino Marinho e também Manuel Coelho Marinho. Ainda no aniversário vamos lembrar o Orlando Marcelo e também a Maria Vitória Gaudêncio de Abrantes, que, repito, também é aniversário, além de pedirmos também por alguém que nos deixou há pouco tempo, a Zenete de Abrantes, que também vai ser recordada, e estão aqui familiares precisamente que me pedem que o faça nessa linha. Quero dar uma saudação sobretudo àqueles que estão não só na Austrália, como disse, também no Brasil, como é o caso do Marcelo, em São Paulo. Outros que estão na Suíça, como é o caso do Horácio. Bom dia, família e amigos, que Deus nos ajude e que ajude os nossos irmãos ucranianos que estão a passar por momentos terríveis. Diz aqui o Horácio que é de cá, mas que está na Suíça e que nos acompanha, assim como também outras pessoas que estão aqui mais perto de nós e que já fazem parte aqui da nossa paróquia virtual. Também uma saudação para a Califórnia, para os Estados Unidos, para a Maria Ramos, que também nos diz bom dia, e também para ela, de facto, é um bom dia, mas é muito mais cedo, assim como também para a Austrália, que é já de noite, certamente. E por isso, com este pano de fundo, nós vamos criar condições para que a nossa celebração da Eucaristia seja celebrada dignamente, e para que tal aconteça reconheçamos as nossas faltas, aquilo que não esteve bem, aquilo que podia estar melhor, eu diria até, vamos pedir perdão pelos pecados do coração, e no coração no sentido que é de lá, e é isto que a palavra de Deus hoje nos vai dizer, é de lá que vem tudo. Quando diz coração, não estou a falar do músculo, como é evidente. É de facto do nosso sentimento, é daí que vem tudo, e que se exterioriza depois nas palavras. E praticamente a homilia está feita, porque é um bocado por aqui que a palavra de Deus hoje nos vai conduzir. E porque temos muito a desejar, ou deixamos muito a desejar, confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor.
E aproveitando também a participação do Marcelo Tiago, que está em São Paulo, perdão, Senhor, se as nossas palavras não revelam o teu amor, como ele nos diz, Senhor, tende piedade de nós. Perdão, Cristo, se o nosso coração não é semelhante ao teu, Cristo, tende piedade de nós. Perdão, Senhor, se as guerras revelam corações cheios de ódio, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha piedade de nós, dos ucranianos, das famílias divididas, em que os homens têm que lutar e as famílias têm que continuar a fugir, não sabem Deus por onde. Pelos que já também faleceram, que tenha piedade de facto de todo este ódio que vigora. E vamos, porque é um Deus de amor, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Fazei, Senhor, que os acontecimentos do mundo decorram para nós segundo os vossos desígnios de paz, segundo os vossos desígnios de paz. E a Igreja vos possa servir na tranquilidade e na alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar? Leitura do livro de Bennett Ceará. Quando agitamos o crivo, só ficam impurezas. Assim os defeitos do homem aparecem nas suas palavras. O forno prova os vasos do oleiro, e o homem é posto à prova pelos seus pensamentos. O filho da árvore manifesta a qualidade do campo. Assim as palavras do homem revelam os seus sentimentos. Não elogies ninguém antes de ele falar, porque é assim que se experimentam os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É bom louvar-vos, Senhor. É bom louvar-vos, Senhor. É bom louvar o Senhor e cantar salmos ao vosso nome Altíssimo. Proclamar pela manhã a vossa bondade e durante a noite a vossa fidelidade. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando este nosso corpo corruptível se tornar incorruptível e este nosso corpo mortal se tornar imortal, então se realizará a palavra da Escritura. A morte foi absorvida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas demos graças a Deus, porque nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, caríssimos irmãos, permanecei firmes e inabaláveis, cada vez mais diligentes na obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço não é inútil no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola: poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois em alguma cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre. Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, se tu não vês a trave que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece-se pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, da sua maldade, tira o mal. Pois a boca fala do que transborda do coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, para todos, sejam bem-vindos, a todos vós que estáis aqui na nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, aqui em Espinhel, no arciprestado de Águeda, na Diocese de Aveiro, aqui no centro de Portugal, e também uma saudação para aqueles que nos acompanham, uns bem longe, como é o caso da Isabel, que está na Austrália,
e também da Maria Ramos, que está na Califórnia, nos Estados Unidos. Outros mais perto relativamente, na Suíça, e também já agora uma saudação para a França, para a Clélia, que também nos acompanha, assim como também eu não tive ainda muita oportunidade de estar aqui a dar uma vista de olhos por todos aqueles que estão aqui na nossa companhia, mas é bom louvar-vos, diz a Isabel Tavares, que por um lado está de luto porque hoje a mãe é celebrada no 7º dia, mas que mesmo assim é bom louvar o Senhor, diz ela, e com o Marcelo nos diz também, o Marcelo, para quem não sabe, é um professor universitário que já nos visitou de propósito para conhecer a igreja na qual ele acompanha a Eucaristia todos os domingos, e sempre que estamos online, sempre que estamos em direto, e ele vai enriquecendo as nossas celebrações com comentários que faz, seja as leituras, seja noutro tipo de comentários. E então ele diz assim: cada um dos primeiros domingos do tempo comum fala de um dos órgãos do corpo, mãos, pés, ouvidos, olhos. Hoje é a vez do coração. Para os antigos, cada órgão tinha uma função, não só biológica, mas também sentimental. O coração representava aquilo que hoje atribuímos ao cérebro, a qualidade do que pensamos, diz este nosso amigo que é professor universitário. E de facto era o coração, e não só, como ele diz, porque a palavra, aliás, o coração, antigamente até se pensava que a pessoa morria quando o coração deixava de bater. Hoje a gente sabe que é o cérebro. E de facto o cérebro pode estar aí uns 7 minutos o máximo sem ser irrigado e a pessoa ainda pode viver. Depois a partir daí é que é muito complicado. E o coração passou de facto a designar a qualidade da pessoa. Tenho dito isto muitas vezes, gosto muito de jogar com as palavras, mas a palavra coração ainda hoje existe no nosso vocabulário para designar quem é bom ou quem é mau. Tem bom coração. Dizemos nós de uma pessoa que até pode ser cardíaca, mas tem bom coração. Ter bom coração significa, aqui neste caso concreto, significa que é boa pessoa. É boa pessoa. E ela até pode ser doente, o coração até pode estar deficiente, mas ter bom coração significa que é boa. Era o coração, era os rins, é preciso ter cintura de rins, dizemos nós ainda hoje. Quando uma pessoa é má, tem maus fígados, dizemos nós hoje também. E, portanto, como dizia aqui o nosso professor, os órgãos do corpo humano, no fundo, representavam muitas facetas do corpo, para além dos órgãos, que naquela altura ainda se conhecia pouco. E hoje, de facto, hoje e neste tempo, com a invasão impensável, incrível, sem qualquer qualificativo, que já nem há, em que de facto já não sabíamos o que isto era, temos que recuar à Segunda Guerra Mundial e por aí fora, embora tenha havido entretanto umas coisas por aí a este respeito, mas quando a Rússia invade, eu nem sei se é bom dizer que é a Rússia, porque de facto na prática há muitos russos que estão lá sem querer, a lutar também, a lutar contra o inimigo que é amigo. Quantos russos estão a ver na Ucrânia e quantos ucranianos? Poucos, mas alguns estarão também na Rússia, porque de facto, e agora a gente pode imaginar o que é que significa um pai estar a pensar que vai fugir e fica requisitado para a guerra. A gente pode imaginar o que é que pode imaginar, a gente nem sequer imagina. A gente nem sequer imagina. A gente sabe lá o que é de facto durante a noite ouvir sirenes. A gente sabe lá o que é saber, será que é desta que cai aqui ou cai acolá?
nós sabemos lá, de facto, o que é o sofrimento de toda esta gente que está espalhada pelo mundo, incluindo em Portugal, e que não sabe como é que está o pai, não sabe como é que está a mãe, e por aí fora. Por isso, neste tempo assim, em que só por causa da doença, porque para mim é um doente, deste Putin, em que ao fim e ao cabo põe em causa, ouçam, não é pôr em causa só a Ucrânia, ele põe em causa todo mundo, porque nós já começamos a sentir a gasolina e os combustíveis e os gasóleos e essas coisas todas. E depois não é só isso, é tudo que vem por arrastamento. A Ucrânia e a Rússia lá com os trigos e com os cereais, que era o grande celeiro do mundo, ouçam, e a gente pode imaginar o que é que isso significa. E, portanto, nós hoje somos confrontados com esta palavra de Deus no sentido de dizer, toma atenção e repara nas palavras que ele diz, porque é as palavras que refletem as pessoas. A pessoa às vezes pode fingir com um comportamento mais ou menos estudado para que ninguém descubra, mas as palavras, mais tarde ou mais cedo, acabam por nos denunciar. E no fundo é um bocado isto que nos diz aqui o livro do Ben Sirá, na primeira leitura, quando ele diz: o fruto manifesta a qualidade do campo, assim as palavras do homem revelam os seus sentimentos. Não elogies ninguém antes de ele falar, porque é assim que se experimentam os homens. Quando se fala, acabamos por mostrar aquilo que vai no coração. E aquilo que vai no coração, como aqui se diz, não há árvore má que dê bom fruto, nem árvore boa que dê mau. Embora às vezes, e vós que sois pais, entendeis, pode não ser em causa própria, mas por aquilo que a gente vai observando, que há tantos pais que procuram dar o seu melhor e os filhos são precisamente o contrário daquilo que eles educaram. E também há o contrário. Como é que há filhos que são tão bons, melhor que os pais, mas são a exceção que confirma a regra, porque a regra é a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá mau fruto. E de facto aqui nesta leitura do Evangelho, cada árvore conhece pelo seu fruto, não se colhem os figos dos figueiros, nem se apanham uvas das sarças, o homem bom, do bom coração tira o bem. É caso para dizer, e hoje vou ser muito curto, é caso para dizer o que é que nós tiramos do nosso coração. As pessoas que nos veem, que se relacionam connosco, qual é a imagem que deixamos passar? Nesta altura em que nos aproximamos de um tempo muito especial de preparação para a Páscoa, que é a Quaresma, é já na quarta-feira, deixar que vos lance um apelo e ao mesmo tempo um desafio. Eu gostava de fazer uma celebração especial, não sei se vou ter sorte com o tempo, porque se por um lado a gente até reza para que venha chuva, às vezes a chuva em determinadas horas dá-nos mau jeito. De qualquer dos modos, quer dê, quer não dê, e se não der, temos a igreja ao lado, eu iria fazer-vos um desafio para que os que puderem, na quarta-feira de cinzas, que nós façamos uma entrada solene neste tempo da Quaresma. E então, tal como eu deixei já antever no domingo passado, na próxima quarta-feira, em Terbaçô, no adro da igreja de Terbaçô, se houver condições climáticas e climatéricas propícias, na quarta-feira, dizia eu, às 19h30, porque se é mais tarde, outro dia, dia de trabalho, e a gente sabe que nestas coisas são as pessoas com mais idade e que estão mais provadas pela vida que até vão, elas que até se calhar era suposto não ir, e aqueles que de facto às vezes podem também não estão para aí virados,
E, portanto, desculpem a franqueza, é pela boca que sai aquilo que o coração pensa, e por isso deixar que vos lance um desafio. Se chover ou se estiver muito frio ou coisa assim, temos a igreja ao lado, e se as coisas estiverem propícias para que se possa fazer alguma coisa, estamos a pensar fazer uma fogueira no adro, e depois a partir daí fazer uma benção, em que depois vamos ser aspergidos, vai ser colocado um pouco de cinza na nossa cabeça, para recordar que somos isto, e que alguns ainda não descobriram: cinza. E não adianta estar com muitas coisas. Os ucranianos, 24 horas antes de serem invadidos, os ucranianos, 24 horas antes de serem invadidos pelos russos, estavam a pensar que era um dia normal como outro qualquer. Trabalho, eles até de facto, não, isto já estamos habituados a isto e não sei mais quantos. Imaginem o rumo que estas coisas levam. De um momento para o outro, e já que esta Eucaristia é também de sétimo dia, em que de facto estamos a lembrar aqui irmãos nossos que nos deixaram também há pouco tempo, vai um dia chegar a nossa vez. Que o Senhor nos ajude a preparar o coração, para que possamos, como diz São Paulo na segunda leitura, que Ele nos dê a vitória por Jesus Cristo, e para que Ele e os nossos, concretamente aqueles que são hoje lembrados, possam ter aquilo que o nosso Deus quer que todos tenham: vida e vida com abundância. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Filho do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Todas as coisas foram feitas. Padeceu e foi sepultado. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Comum Santa Católica e Apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Todo-Poderoso que escute o povo redimido pelo sangue precioso do seu Filho Jesus Cristo, e oremos humildemente, dizendo: Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pela nossa Diocese e cada uma das suas paróquias, pelos seus fiéis, catecúmenos e crianças, e por todos os pais cristãos e seus filhos, oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelas virgens e monges da vida contemplativa, pelos religiosos e religiosas de vida ativa e pelos acólitos, leitores e catequistas, oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos homens condutores de outros homens, pelos que dedicam às artes e à comunicação oral ou escrita e pelos que tomam as grandes decisões, oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos que nasceram cegos e têm fé,
pelos que veem bem, mas não acreditam, e pelos que veem mal os seus defeitos. Oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, pelos que do seu coração só tiram bem, e pelos que sentem prazer em fazer mal. Oremos, irmãos. Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Por todos os mortos desta guerra, por todas as famílias divididas, por todos aqueles que são presos na Rússia por estarem a fazer manifestações mostrando o seu desacordo, por todos aqueles que passam dificuldades de várias ordem e desta em particular, oremos ao Senhor. Por todos aqueles que lembramos, sobretudo aqueles que faleceram há pouco tempo e que recordamos na nossa celebração, para que o Senhor lhes dê vida e vida com abundância e que estejam no seu coração. Oremos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a graça de acolher a vossa palavra para nos deixarmos conduzir por ela e produzirmos frutos de vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Podemos sentar. Pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida, bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação, bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que nos concedeis estes dons que vos oferecemos, nós vos suplicamos, o que nos dais como fonte de mérito, nos obtenha o prémio da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus amigo e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças aqui e agora, sempre e em toda a parte. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria, com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória dizendo, cantando, numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para vós, para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, em ação de graças, o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. E lembrai-vos, Senhor, também desta igreja que está aqui, na casa da igreja de Nossa Senhora da Assunção, Espinhel, Águeda, Diocese de Aveiro, centro de Portugal, e de toda a igreja que está espalhada por todo o mundo, particularmente aqueles que estão na nossa companhia e que participam assim também conosco neste mesmo sacrifício. Tornai esta igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo de Aveiro, e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos ainda e também daqueles que no início foram referidos, sobretudo aqueles que faleceram há pouco tempo, há poucos dias, particularmente a Evangelina Ferreira de Jesus, no 7º dia, também no 7º dia o Anacleto Almeida Soares da Costa. Ainda lembremos também há pouco tempo a Zenete Abrantes e também alguns outros que são lembrados no aniversário, particularmente a Delmira Teixeira Lopes e marido, Trocato Marinho e filhos, também o Orlando Marcelo e a Maria Vitória Gaudêncio de Abrantes. A todos estes, àqueles que não disse o nome, mas que sabemos bem todos quem são e que se encontram ainda e também no nosso coração, acolhei-os a todos na luz da vossa presença e lembrai-vos de nós também, Senhor. Tende misericórdia de nós, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, após Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque somos filhos de Deus, porque acreditamos que Deus é Pai, porque somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros, porque filhos do mesmo Pai, rezemos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Só no fim, todos juntos ao mesmo tempo. E felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis na morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Cristo.
Cristo. Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento, com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sentai-vos um bocadinho.
O Marcelo diz-nos aqui uma coisa que eu só vi mais tarde, mas que de facto também nos custa ouvir, porque a gente fala na invasão da Rússia à Ucrânia e ele diz-nos assim: os portugueses já tiveram também as suas guerras coloniais e suas Ucrânias. Quantos filhos de portugueses, angolanos, cabo-verdianos, etc., que morreram também nestas guerras insanas. O que consola é que todos moram no coração de Deus. E acho que, de facto, esta distância, com o trauma que ainda hoje muitos militares portugueses da altura sentem, acho que isto nos deve fazer pensar a todos um pouco, até porque estas coisas não são só dos russos, porque há russos que não têm culpa nenhuma. Diz aqui, desculpem, eu já vi aqui que ele tinha feito, mas diz então no poema que ele costuma fazer no final da Eucaristia: a boca revela o coração, é o que diz o Senhor Jesus. Ele fez da vida doação e o seu amor revelou na cruz. Por isso é que toda a comunhão faz assim o caminho ao contrário. A hóstia vai da boca ao coração para sermos do amor um sacrário. Coloquemos no altar a nossa tristeza, mas saiamos daqui com alegria, pois aqui celebramos a certeza de que a vida seja sempre a Eucaristia. Mas terminemos com leveza, pois somos de Deus o povo fiel. Tenhais sempre da fé a beleza de viver o amor em espinhel. Toma, digo eu. De facto foi uma boa poesia que sintetiza muito bem aquilo que foi refletido e aquilo que se passou de facto nesta nossa celebração. Desejo um bom domingo, pensando e orando para que esta guerra acabe, diz a Benilde. A Clélia, feliz e santa semana para todos, que Deus nos proteja, a Clélia que está, como sabem, na França, que Deus nos proteja e nos ajude sempre a ser felizes e sejam felizes, diz ela. Continuação de um feliz domingo, diz o Horácio Figueiredo, que está na Suíça. E para a semana seja de paz, que os líderes mundiais possam contribuir para a paz que todos desejamos. Pronto. E de facto é gratificante sentir, porque às vezes nem sempre isso acontece, que todas as pessoas de diversas proveniências estão de facto a condenar um ato reprovável a todos os títulos. Como já vos disse há pouco, portanto, na quarta-feira faço-vos o desafio de aparecer por Travassou para celebrarmos o início do tempo da Quaresma com a quarta-feira de cinzas. Se o tempo estiver muito desagradável, temos a igreja. Se não, sempre podemos fazer algumas coisas diferentes, e por isso aqui fica o convite. Na quinta-feira é a primeira quinta-feira, e como primeira quinta-feira que é, não só estarei a atender, mas também a celebrar aqui a Eucaristia na nossa Igreja Matriz, às 19h30. Também, deixem-me só aqui ver, eu nesse dia não, né? Na quarta-feira é que tenho também uma recoleção, uma espécie de reflexão na Casa Diocesana, com todos os sacerdotes e diáconos, que será orientada pelo nosso Bispo, nesta quarta-feira, 2 de março. Depois na quinta-feira, como já vos disse, tem este atendimento e é também a Eucaristia que eu celebro aqui.
Na sexta, nós, os padres do Conselho de Águeda, vamos estar reunidos para ver como é que programamos algumas coisas, nomeadamente as confissões, que durante um tempo foi aquilo que vós sabeis, por causa da pandemia. Vamos ver o que é que se consegue em termos da reconciliação sacramental. Depois também tenho uma conferência, uma participação online num encontro. No sábado teremos, portanto, as Eucaristias normais nos sítios do costume, às 5 horas em Travessô, às 6h15 aqui em Espinhel e às 7h30 em Paradela. E de hoje a 8 dias teremos também as Eucaristias normais nos sítios do costume, 9 horas aqui, como esta, 10h15 a seguir em Ois e 11h30 em Travessô. Pronto, eu penso que estamos entendidos naquilo que é essencial e, portanto, estava aqui a ver uma notícia. Estão a ver, isto por um lado, cessar fogo. Zelensky, que é, portanto, o Presidente lá da República lá da Ucrânia, diz que não vai à Bielorrússia por causa do cessar-fogo. Também são um povo muito orgulhoso para o bem e, se calhar, às vezes também para o menos bem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.